E hoje nós vamos para o capítulo de número 4, que vai do verso 1 ao verso 8. Nós vamos meditar nessa porção do capítulo 4, que vai do verso 1 até o verso de número 8. Eu gostaria que você, juntamente comigo, acompanhasse a leitura do texto e, no final, você permanecesse, por gentileza, com a sua Bíblia aberta, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo nos diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do nosso Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Amém? Senhor, aqui está a Tua palavra, que nessa manhã, pela Tua infinita misericórdia, Tu possa preparar o nosso coração para recebermos essa porção de Ti. Nos lembra, Senhor, ó Deus, o que nós meditamos, o que estudamos, ó Deus, o que oramos para que tudo venha acontecer segundo a Tua vontade. Nos lembra nessa manhã e que Tu possa, mais uma vez, fazer uso da exposição da Tua palavra para falar a Tua igreja que reúne-se aqui nessa manhã. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu coloquei o tema nessa mensagem de uma vida que agrada a Deus. É bem verdade que esse tema vai até o verso 9 ao verso 12, quando Paulo vai falar de outra coisa que agrada a Deus, que é o amor entre os irmãos. Agora, interessante aqui, irmãos, que o que Paulo vai falar aqui, do verso 1 ao verso 8, é qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? E eu chamo a sua atenção para o verso 1 e 2. Vamos reler? Paulo diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebeste quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Interessante que Paulo inicia esse verso 4 com esse advérbio, né? Finalmente, dando a ideia de que ele está concluindo a carta. E às vezes a gente pensa, por que tão cedo, se ele ainda vai falar o capítulo 5 todinho? Porque Paulo já abre esse capítulo 4 falando finalmente, como se estivesse concluindo a carta. Porque na realidade ele está. O grande tema que Paulo vai tratar do capítulo 4 em diante é a volta de Cristo. Esse é o tema que ele vai tratar. Por essa razão ele usa no 4:1 esse advérbio, finalmente. Mas antes dele tratar desse tema, que ele vai concluir essa carta, ele dá à igreja dos Tessalonicenses e a nós também, o quê? Algumas exortações. Antes e depois dele falar sobre a volta de Jesus Cristo. Porque ele vai tratar sobre esse tema do 4:13, capítulo 4, verso 13, até o capítulo 5, verso 11. Mas antes, do 1 ao 8, e depois, a partir do versículo número 12, do capítulo 5, Paulo vai dar exortações, conselhos à igreja. E você me perguntaria, por que sobre esse tema da volta de Cristo? Porque ele queria, inspirado pelo Espírito Santo, evidentemente, que seus leitores possuíssem uma saudável perspectiva da vida. Em outras palavras, que eles começassem a meditar sobre o lado de lá da vida, da morte. Ou seja, que os tessalonicenses pensassem, um dia nós vamos morar no céu. Mas não só apenas que eles pensassem sobre isso, mas que eles não se esquecessem dos deveres dele como cristãos aqui na terra.
Paulo queria que eles pensassem sobre a segunda vinda de Cristo, o lado de lá da vida, mas ele também gostaria que os tessalonicenses pensassem acerca do lado de cá da vida. Quais eram os deveres deles como cristãos? Paulo queria que eles pensassem sobre isso, né? E ele também queria que eles pusessem, os tessalonicenses, a sua vida em ordem, a sua casa em ordem. Para quê? Para que aquele dia, aquela tão esperada vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, não os pegassem de surpresa. Por essa razão, ele vai dar à igreja dos Tessalonicenses e a mim e a você nessa manhã, através da palavra de Deus, essas exortações. Ou seja, qual é a vida que agrada a Deus? Em outras palavras, eu poderia dizer, que culto Deus se agrada? Porque cultuar a Deus é a nossa vida, se nós somos cristãos. Tá certo? Interessante que no verso 1, ele diz o seguinte: finalmente, irmãos, nós vos rogamos. E rogar não é mendigar. Paulo não era um pastor que mendigava a igreja para que a igreja o ouvisse. Mas ao mesmo tempo ele conseguia ser uma pessoa cortês. Ele era uma pessoa amável. Porque quem cuida da sua eternidade gosta de você. Eu gostaria que os irmãos entendessem isso. Todos os pastores que vêm aqui, eu tenho certeza absoluta. Sabe por que eles meditam? Não é para ter 500 curtidas no Instagram, não. Não é para que as pessoas comentem, que tremendo, que palavra maravilhosa. Eu tenho certeza, ou pelo menos eu penso assim, que a motivação de todo pastor sério é o cuidado que ele tem com vocês. Então, quando Paulo diz, eu lhe rogo, ou seja, de forma amável e cortês, eu gostaria que você prestasse atenção no que eu estou escrevendo a vocês. Eu acho isso muito interessante. Né? E outra coisa ele diz, e eu exorto vocês, ou seja, eu gostaria que vocês fossem encorajados por mim, Paulo está dizendo, a viver o que eu passo a lhe dizer. Ele diz, finalmente, irmão, nós os rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Ou seja, havia um certo progresso na igreja, mas é como se Paulo tivesse, entre aspas, insatisfeito. Ele queria que as pessoas progredissem mais. Eles queriam, na realidade, que eles crescessem mais. Na realidade, Paulo queria que eles se santificassem mais. E eu gostaria, com base no verso 1, irmãos, dizer algo aqui a você. É função do pastor, aqui Paulo, né? Mostrar à igreja a maneira que eles devem viver e agradar a Deus. Pastor não é cupido, pastor não é bajulador. O pastor é a pessoa que Deus colocou, ou os pastores, que Deus colocou em frente. Essa é a função pastoral. Através da palavra, mostrar à igreja qual é a vontade de Deus para a vida de vocês. É a função do pastor. Agora, se você quer ser aquele tipo de crente, o seguinte, que você gostaria muito de agradar a Deus, de agradar os outros e de agradar a si mesmo, se isso acontecer todas as vezes na sua vida, ótimo. Você é um privilegiado. Se sua opinião, se o modo como você vai se comportar, se a maneira como você vai exortar alguém, admoestar alguém, sempre você consegue, eu acho muito difícil, eu acho impossível, você conseguir sempre agradar a Deus, agradar o próximo e agradar você mesmo, ótimo. Mas eu gostaria de lhe dizer uma coisa aqui nessa manhã, nem sempre isso é possível. E quando não for possível você agradar o próximo, nem agradar você mesmo, eu lhe dou um conselho: agrade sempre a Deus. E aqui Paulo está dizendo, essa é a minha função. A minha função como pastor de vocês, e eu estou escrevendo para vocês, é essa: mostrar para vocês qual é a vontade de Deus. Veja bem, aí no verso 2 ele nos diz o seguinte: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Quando você lê isso aqui, você chega à seguinte conclusão: Paulo já havia falado sobre o tema que nós vamos discorrer aqui nessa manhã com os Tessalonicenses, certo? Ou seja, ele diz o seguinte, olha, porque estáis inteirados de quantas instruções. O que significa instruir? Aqui Paulo usa o termo do contexto militar.
Paulo disse, eu dei ordens a vocês. Eu dei ordens a vocês sobre o tema que nós vamos tratar. É isso que Paulo está dizendo aqui. E essas ordens, elas não eram novas. Elas foram ordens dadas previamente, quando ainda Paulo estava, lembra? Naqueles 3 sábados que ele esteve com eles lá em Tessalônica. Paulo disse, quando eu estive aí por 3 sábados, alguns comentaristas dizem que possivelmente Paulo passou 30 ou 45 dias. Nós não temos certeza. Então Paulo disse, no pouco tempo que eu tive aí, eu dei instruções claras para você. E eu vou, sobre o tema que eu vou discorrer sobre você. Me permita um parênteses aqui, tomando como base o verso 2. Meus irmãos, faz parte da igreja escutar as instruções que são dadas daqui. Agora, sabe o que às vezes me entristece? É quando nós não colocamos em prática. Nós, como liderança, nós temos muito medo de heresias. É verdade, devemos ter. Mas também, irmãos, outra coisa que entristece e empobrece a igreja é a palavra ser pregada e a gente não vê mudança no rebanho. É triste isso. É tão danoso quanto a heresia, talvez. Você ouvir instruções, é isso que Paulo está dizendo, né? Você ouvir ordens de Deus, não ordem do pastor. Porque se seu pastor é alguém bíblico, quando ele prega a palavra, não é o pastor falando, é Deus falando. É isso que Paulo está dizendo. Nós demos porque estáis inteirados, versos 2, de quantas instruções vos demos da parte de quem? De quem? De Jesus Cristo, ou do Senhor Jesus, né? Está dito aqui. Então, não eram palavras de Paulo. Era palavras de Deus para a igreja. Não era apenas Paulo escrevendo. Era Deus falando através de Paulo. E o que é que eu aprendo aqui com base nesse verso 2? Quando você vem à igreja, e preste atenção no que eu vou lhe dizer, e um sermão bíblico é exposto, e você diz assim, eu não concordo. Né? Não concordo com isso. Foi bíblico o sermão? Então você não está rejeitando o pregador. Você não está rejeitando o sermão. Você está rejeitando o próprio Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Né? Com base no verso de número 2. Certo? Então um conselho para nós aqui nessa manhã. Quando nós formos exortados, quando nós ouvimos o que sai do púlpito e é bíblico, qual é a nossa única alternativa? Qual a nossa única alternativa? Colocar em prática. Então você vem em primeiro lugar, coloque isso no seu coração, meu irmão, por favor. Você não vem para a igreja como um clube social, só apenas encontrar-se com pessoas, e isso é bom, não tem nada de errado com isso. Você não vem para a igreja porque você não tem algo melhor ou mais atrativo para fazer no horário do culto, não. A primeira razão que você vem para a igreja é para ser instruído. Você vem para receber de Deus. E eu louvo a Deus por vocês que estão aqui nessa manhã, nesse domingo. Porque parece que vocês entenderam isso. E alguns não. E alguns não. Infelizmente. Então a gente vem para a igreja para sermos instruídos. Tá certo? A partir do verso 3. Aí Paulo vai expor qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Mas antes de nós irmos para o verso 3, você me permite algo que eu vou tocar aqui que é muito interessante. É importante nós entendermos em que contexto essa carta foi escrita. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Como era o mundo no tempo dos Tessalonicenses. Em outras palavras, em que mundo, em que contexto cultural, melhor dizendo, a igreja de Tessalônica estava inserida? Qual era a cosmovisão que reinava? Ou seja, a visão que existia do mundo. O que é cosmovisão? Valores, costumes, religião. Qual era a cosmovisão da época? Quando Paulo fundou essa igreja? Em uma frase eu resumo. A vergonha tinha sumido da terra. Em uma frase eu resumo. A vergonha havia sumido da terra.
E vamos pensar um pouquinho por que eu estou chegando a essa conclusão. Era quase impossível mencionar um grande personagem grego que não tivesse um amante. Alexandre o Grande, aquele que morreu com 33 anos de idade, tinha uma prostituta chamada Thaís, além da esposa dele. Aristóteles, o grande pensador grego, tinha sua Herpília, era sua amante. Platão, outro pensador grego, tinha sua Arquinessa, que não era sua esposa, era sua amante. Interessante, irmãos. O imperador Cláudio foi o único imperador romano que não teve práticas homossexuais, o único, dos 15. O Império Romano teve 15 imperadores. Apenas Cláudio era hétero. Os demais, todos eles tinham relacionamento homossexual. Mas uma coisa chama a atenção na vida de Cláudio. Ele era casado com uma mulher chamada Messalina, era a imperatriz da época. Sabe o que essa mulher fazia? Ela saía do palácio escondido e ia para os prostíbulos de Roma. E o historiador diz o seguinte, que ela só voltava de manhã, bêbada e ainda cheirando a pecado. Veja bem como era o contexto. Um dos imperadores romanos, chamado Calígula, vivia com a própria irmã, Drúxila. Nero tinha um caso com a própria mãe, que ele assassinou. É nesse contexto. Interessante que um dos filósofos gregos conhecidos, um homem chamado Sêneca, ele diz o seguinte acerca do contexto do mundo em que ele vivia. Presta atenção. A inocência em Roma não é rara. Ela simplesmente não existe. Um grande pensador grego chamado Demóstenes, olha o que ele disse acerca do mundo onde ele vivia. Ele era grego, Os gregos têm prostitutas para o prazer, concubina para as necessidades diárias do corpo e esposas para procriar filhos. Foi nesse contexto, era esse o mundo onde Paulo escreveu, quando Paulo escreveu essa carta. Mas somado a isso que eu estou lhe dizendo, ou seja, a essa erotização da sociedade, do tempo de Paulo, lá em Tessalônica. Somado a isso, Paulo ainda tinha 3 problemas. Você me perguntaria quais? A sociedade permitia e aplaudia isso. A sociedade da época. Isso era aplaudido, veja bem. Era muito comum os senhores ricos se relacionarem com suas escravas. Eles tinham suas esposas, eles tinham suas concubinas, mas isso não era o bastante para eles. Eles tinham também as escravas como amantes. Em contrapartida, as senhoras desses senhores também tinham seus meninos de aluguel. Os escravos serviam de amantes para elas. E isso era aplaudido e defendido pela própria sociedade. Sem falar nisso, nós tínhamos também a filosofia da época, nos foi exposto aqui em Colossenses, O dualismo grego. O grego pensava que tudo que você pode tocar, que é físico, era mal. O que vale é a matéria. Então, pode se prostituir, porque o corpo para nada vale, o que vale é o espírito. Somado a esses dois que eu falei, tinha uma terceira questão. A própria religião era envolvida com promiscuidade. Olha o que acontecia em Corinto. Existiam aquelas prostitutas cultuais, que serviam a Afrodite, com quê? Com práticas de prostituição. Olha os deuses romanos, o deus Eros, por exemplo, olha como ele era mostrado para o povo, com a sua genitália exposta. Então é nesse contexto aqui, que Paulo emite essa carta, e funda essa igreja, e emite essa carta. Agora eu gostaria de pensar com você, nessa manhã, o seguinte: como está o nosso mundo? Será que a nossa sociedade é diferente da de Paulo? Será que o mundo que você e eu vive hoje, onde a igreja do presidente Médici está inserida, será que a sociedade que nós vivemos hoje não é tão erotizada ou mais do que a de Paulo?
Pense sobre isso um pouquinho. Eu não sei se você sabe, mas a indústria pornográfica é uma das mais rentáveis do mundo. É quem mais ganha dinheiro. O pastor Hernando Dias Lopes ele diz uma coisa interessante no comentário de Tessalonicenses dele. Ele diz o seguinte: a televisão brasileira é uma das mais nocivas para a formação do caráter em todo o planeta, é considerada. O que a gente assiste na televisão brasileira hoje, a televisão brasileira hoje, no mundo, ela é a mais nociva para a formação do caráter de alguém. Olhe para a nossa situação, para a nossa sociedade, perdão. O adultério na nossa sociedade é aplaudido, defendido. Essa é a realidade nossa também. As telenovelas, os filmes, a sociedade faz apologia à traição. A sociedade aplaude isso. Incentiva isso. Então, irmãos, mais do que nunca, nós também temos uma sociedade erotizada. Eu vou dividir essa mensagem hoje, a partir do verso 3, em 2 pontos. Do verso 3 até o verso 6a, eu vou falar o seguinte: a ordenança divina para uma vida de pureza. Do 3 ao 6a, a ordenança divina para uma vida de pureza. Vamos para o verso 3 agora? Olha o que Paulo diz. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Presta atenção aqui, irmãos, por favor. Há muita gente com dúvida. Eu já ouvi muito isso, né? Eu não sei, pastor, qual a vontade de Deus para a minha vida. Ah, qual é a vontade de Deus para a vida de fulano? Qual é a vontade de Deus para a vida de cicrano? A Bíblia diz qual é a vontade de Deus para você. Eu não sei se a Bíblia vai dizer se você deve morar em Campina ou em Curemas. Eu não sei se a vontade de Deus para a sua vida é que você trabalhe como garçom ou como engenheiro. Eu não sei. Certo? Mas uma coisa, com certeza, como pastor e com base no verso 1, eu posso dizer isso a você. A vontade explícita de Deus para a vida de vocês é a santificação. Está aqui Paulo dizendo. É a resposta de Deus para nós. Qual é a vontade de Deus para nós? A nossa santificação. Mas não só isso. Santificação em que área, pastor, aqui? Na área sexual. Paulo está dizendo no verso 3, que vos abstenhais da prostituição. Essa palavra prostituição no original é porneia. Em todo o vocabulário grego, ela é a palavra que mais permite traduções. Porneia pode ser traduzida como prostituição, como fornicação, como adultério, embora o grego tenha outra palavra para adultério, mas pode também, porneia. Ela pode ser traduzida como homossexualismo. Todas essas traduções são válidas e cabem perfeitamente a essa palavra porneia. Então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha. Em toda relação que eu citei aqui, ou seja, homossexualismo, adultério, fornicação, sabe, pensamentos ilícitos, envolvimento com pornografia, tudo isso não é a vontade de Deus para a vida de vocês. Por essa razão, Paulo diz, se abstenham, refreiem, dê um basta nisso, não toque nisso, não se envolva com isso. É isso que ele está dizendo aqui. E interessante aqui que é para relacionamento. O que Paulo está dizendo? Que antes do casamento, o cristão, ele não pode praticar, por exemplo, fornicação. Mas para os casados, Paulo está dizendo o seguinte, com base nessa palavra, qualquer relacionamento extraconjugal é adultério. E qualquer relacionamento antes do casamento na área sexual é fornicação, é porneia. Então, se há alguém aqui, relacionamento de casamento, alguém me acompanhando pela internet, tá certo? Se você tem um caso extra no seu casamento, você está em adultério. Se você vê pornografia, você está em adultério, você que é casado. E se você é solteiro e está praticando qualquer tipo de relacionamento sexual sem o enlace do casamento, você está em fornicação. E é muito claro, essa não é a vontade de Deus para você. É isso que Paulo está nos dizendo aqui.
Uma coisa que me chama a atenção, quando Deus dá aquela ordem, não adulterarás. Interessante, né? Não adulterarás. Por que Deus dá essa ordem? Porque Deus quer que o nosso casamento seja uma prisão? Não. Quando Deus nos diz não adulterarás, Deus está levantando um muro de proteção no casamento, para que o seu casamento não se torne uma prisão. Não é isso a vontade de Deus, não, mas para que seu casamento se torne um jardim seguro. Veja como Deus cuida de nós. Veja como Deus cuida de mim e cuida de você. Aí você, me permita uma questão aqui, um parênteses aqui, com base nesse verso 3. Há uma vontade de Deus, irmãos, ou há vontades de Deus, melhor dizendo, que nos é oculta, não nos é revelada. Por exemplo, durante esse período da pandemia, nós, entre aspas, perdemos, o pastor Gomes. Quando o pastor Gomes faleceu, a primeira pergunta que Ritinha me fez foi a seguinte: Rony, por que Gomes? Uma pessoa tão dedicada, uma pessoa tão bondosa, uma pessoa tão envolvida com a obra de Deus. Foi a primeira pergunta que Ritinha me fez no domingo pela manhã, quando nós abrimos a rede social e viu, infelizmente ou felizmente, Deus o sabe, a foto de Gomes lá que tinha falecido. Eu não tenho resposta para essas coisas. É a vontade de Deus não revelada, oculta. Mas uma coisa eu sei, sabe, lendo a Escritura. Foi a vontade de Deus recolher Gomes. Entristeceu muita gente. Mas mesmo assim, nós continuamos acreditando que Deus é fiel, que Deus é bom e que Deus é justo. Por que ele levou Gomes naquele momento? Eu não sei responder. Por que coisas acontecem na sua vida e é oculto? Eu não sei responder. Vontade de Deus chega até a sua vida e você não tem resposta para ela. Por quê? Porque é oculto. Deus é soberano. Contudo, mesmo nessas situações, nós temos que permanecer entendendo e acreditando que Ele é fiel e justo. Agora, aqui está uma vontade de Deus explícita. Deus pede de mim e pede de você que nós devemos nos abster de todo e qualquer tipo de prostituição. É a vontade, isso aí eu digo com certeza, é a vontade de Deus para mim e para você. Verso 4. Que coisa interessante. Verso 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Interessante que a palavra corpo aqui no original é skenos. S-K-E-N-O-S. Ela pode ser traduzida de duas formas. Como corpo, propriamente dito, ou como vaso. Né? Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque Paulo usa essa palavra nesse verso 4 também de forma metafórica. O que é que Paulo está dizendo? Primeiro ponto aqui, que o cristão, ele sabe possuir o próprio corpo. O que significa possuir o próprio corpo? O seu corpo que está aí. Controlá-lo. É isso que Paulo está dizendo. O cristão verdadeiro, aquele que tem o Espírito Santo, é alguém que controla o corpo. Base bíblica para isso, pastor. Se quiser anotar, eu vou lhe dar, não dá tempo da gente ler. Vou lhe dar pelo menos 3 textos. 1 Coríntios 6:20, Romanos 6:12, Romanos 6:19. São 3 textos, eu vou ler pelo menos um. Eu vou ler Romanos 6:12. Não precisa abrir não, irmãos, eu vou citar para vocês. Romanos capítulo 6, verso 12. Diz assim, olha: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. É isso que Paulo está dizendo. Quando ele diz no verso 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, Paulo está dizendo, em primeiro lugar, que o cristão é alguém que controla o corpo dele. Mas o segundo ponto aqui nessa manhã, é que Paulo também pode estar querendo dizer o seguinte, que o cristão é alguém que honra a sua esposa. Vaso aqui pode ser esposa, é usado também em 1 de Pedro capítulo 3, verso 7. Esse verbo aqui, olha, do verso 4, que saiba possuir, no grego ele tem 2 significados. Ele tem o significado de controlar, como ele também tem o significado de obter, de ter. O
que Paulo está dizendo? Que o cristão verdadeiro, o cristão casado, por exemplo aqui, né? Ele sabe, na realidade, como tratar a esposa dentro do matrimônio. É interessante, né? Há muito cristão que assiste porcaria pornográfica e quer fazer aqueles atos que Deus abomina dentro do matrimônio. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, ei, se você é cristão, você sabe respeitar o seu vaso. Você sabe como agradar a sua esposa sexualmente, claro, mas você sabe até onde você pode ir. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo. Né? Irmãos, eu acho isso aqui divino, maravilhoso. Cada um de nós que aqui estamos, os solteiros que aqui estão, se você tiver raiva, tenha raiva de Deus. E se você acha que isso não é justo, você está dizendo que Deus é injusto. Ele está dizendo, você cristão, o seu corpinho é controlado pelo Espírito Santo. Por isso que você não namora como um mundano. Por isso que você não passa dos limites com sua namorada. Se você é cristão. E os casados que aqui estão, como eu, por exemplo, que sou casado. A nossa vida sexual existe, claro, mas ela é segundo os parâmetros de Deus, porque nós honramos o vaso mais frágil, que é a esposa. É isso que Paulo está dizendo aqui. Né? É isso que Deus está instruindo a igreja do Médici nessa manhã. Versículo 4 diz isso. Olha o verso 5. Antes de ir para o verso 5, deixa eu fechar aqui o verso 4 com a seguinte frase. O corpo do cristão é para o Senhor e não para a imoralidade. Deus nos criou para sermos um palco de santidade e não de obscenidade. Deixa eu lhe dar um toque aqui nessa manhã. A gente vê, infelizmente, no mundo hoje, roupas curtíssimas, mínimas, provocativas. Aí a igreja olha aquilo e traz para dentro do contexto da igreja. Não é a vontade de Deus para a nossa vida, não. Não me importa como os globais se vestem, não me importam como os globais se comportam com relação à área sexual, isso para mim tem pouco valor. O que vale é o que Deus quer da minha vida e da sua. Deus nos chamou para sermos santos. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, e não outra. Preste atenção sobre isso. Agora no verso 5, Paulo nos diz algo seríssimo. Olha o que ele diz. Não com o desejo de lascívia, como os gentios que o quê? Que não conhecem a Deus. O que ele está dizendo aqui? Veja que a Bíblia não condena o desejo. A Bíblia não condena o impulso natural, mas a Bíblia condena o desejo pecaminoso. É isso aqui a lascívia. É o desejo pecaminoso. O que é um desejo pecaminoso, pastor? Quando é que você é dominado por esse desejo pecaminoso? É quando esse desejo se converte no princípio dominante da sua pessoa. Veja bem, o desejo impuro, ele escraviza as pessoas. E há pessoas, infelizmente, no nosso meio. Quando eu digo no nosso meio, não estou dizendo no Médici, não, irmãos. Eu estou dizendo na igreja, no contexto de igreja evangélica brasileira ou mundial, talvez. Há pessoas no nosso meio, escravizadas por pensamentos impuros. Há pessoas no nosso meio, escravizadas com sexo ilícito. Há pessoas no nosso meio escravizadas com pornografia. Aí você me perguntaria uma coisa, pastor, e o que é que tem? Vou dizer a você o que é que tem. Olhe para o verso 5.
não com o desejo de lascívia, ou seja, desejo pecaminoso, como os gentios, que o quê? Uma pessoa que está na igreja, e ela vive nessas práticas de porneia. Estão lembrados de porneia? Vamos relembrar? É adultério, é tomando ceia e adultério. É em pornografia. É pregando e vendo site pornográfico. Pensamentos ilícitos. Mas está na igreja louvando, adorando, levantando os braços. Paulo diz, ei, esse estilo de vida de pessoas que vivem em porneia são o estilo de vida de gentios. Gentios entenda pagãos. Como o pastor James sempre gosta de dizer aqui, nunca viram a cruz ensanguentada. Nunca. Nunca. Então eu gostaria que nessa manhã, você que está nos acompanhando aí pelas nossas redes sociais, e os irmãos que estão aqui de forma presencial, você olhasse para a sua vida. Será que essa porneia existe na sua vida? É prática regular na sua vida? Eu uso as palavras de Jesus para você. Você precisa nascer de novo. É duro, né? Isso é uma palavra dura essa de manhã. Não é molezinha, não. Você precisa nascer de novo. É isso que Paulo está dizendo aqui. No verso de número 5. E a parte A do verso 6. Olha o que ele diz. E que nessa matéria, ou seja, em saber possuir o corpo, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Para você, o que é defraudar? Por exemplo, para um solteiro, nesse contexto que nós estamos vendo aqui, o que é defraudar? É você despertar um sentimento no seu namorado ou na sua namorada, que você não pode satisfazer ele de forma lícita. É aquele tipo de namoro que não há limites. Certo? A mão vai onde quer, os irmãos estão me entendendo. Fazem o que quer e na hora H para. Isso é defraudar. Porque você não pode consumar. Então Paulo diz, isso é desejo ilícito. Me permita um parênteses aqui. Um pastor muito conhecido estava aconselhando um jovem da igreja dele. Porque o jovem queria namorar e arrumou uma namorada e só passou 2 meses namorando com essa menina. E chegou para o pastor e disse, pastor, o namoro terminou. Fulana não me quis mais. Aí o pastor disse, por quê? Ela disse, porque queria um homem, ela disse a mim que queria um homem de verdade. Eu nunca passei a mão onde não devia nela, nunca avancei o sinal com ela, e ela disse a mim que eu não era homem não. Ela ia procurar um homem de verdade. Beleza, o namoro terminou. E ela realmente procurou, entre aspas, um homem de verdade, que a engravidou e a deixou com um filho. Verso 6, parte A. Vamos reler? E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. O que é que Paulo está dizendo aqui? Nunca tire vantagem de outra pessoa, mediante comportamento sensual, libidinoso ou provocativo. Para os casados, você defrauda seu cônjuge quando você o engana. Para os solteiros, quando você defrauda o seu namorado, a sua namorada, seu noivo ou sua noiva, quando você passa dos limites com ele ou com ela. Isso é uma defraudação. Irmãos, atente para o seguinte, nós vivemos na cultura da sedução. Nós. Né? Então é muito importante para nós cristãos, principalmente, para nós cristãos, sabermos como nós falamos com o sexo oposto. Como nós abraçamos o sexo oposto. Isso é muito importante. Se você tem roupa sumária, não estou falando de calça nem de camisa, não. Estou falando em roupa provocativa. Jogue no lixo. Não é coisa de cristão, não. Não é coisa de cristão. É isso que é a palavra de Deus.
Aí eu vou para o segundo ponto. A parte B do capítulo 6 até o capítulo do verso 6 até o verso 8. O segundo ponto é esse. Você pode dizer, tudo bem, pastor, o senhor falou. Me dê razão para ter uma vida santa. Quais as razões para você ter uma vida santa? A partir da parte B do capítulo 6 até o verso 8, do capítulo 4, perdão. Parte B do verso 6, diz o seguinte, eu vou reler todo o verso 6, mas nós vamos nos ater na parte B. E que nessa matéria ninguém ofenda nem defrauda seu irmão. Está aqui a primeira razão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o quê? É o vingador. Parece que Paulo já tinha pregado isso, irmãos. Mais uma vez, Paulo está dizendo o seguinte, eu já falei com vocês sobre isso, nós avisamos a vocês, nós testificamos como? Claramente. A igreja dos Tessalonicenses, parte dela estava tirando onda de doido. Paulo, eu já falei isso com vocês. Então, interessante, qual a razão para você ter uma vida santa, como eu falei, como eu expus até agora aqui? Primeira razão, porque você um dia vai acertar a conta com Deus. Isso é a coisa mais séria de tudo aqui. Sabe o que Paulo está dizendo? Deus não vai deixar isso passar em branco. Nem pense que vai passar, nem pense que vai ficar por isso mesmo. Eu tenho um conselho aqui para você. Se você está aqui nessa manhã, e eu não quero saber, não me interessa, não sei, ou você está me acompanhando por aí, e você está sendo exortado nesse sentido, eu tenho uma boa notícia para você. É porque Deus ainda lhe ama. Se Deus hoje está puxando suas orelhas, é prova irrefutável de que Ele ainda aposta em você. Ele está chamando para se endireitar hoje. Agora, se você é alguém que pratica isso há muito tempo, vai continuar praticando depois dessa mensagem, eu tenho uma má notícia para você. Deus já lhe entregou a você mesmo. Deus já lhe entregou a você mesmo. Virou as costas para você. Igual aquele público de Romanos capítulo 1, do verso 18 em diante. Não sei se de uma vez por todas, mas pelo menos temporariamente, para aquele público, Deus tinha virado as costas. Dito o seguinte, vocês querem continuar da maneira como vocês são? Na vida pregressa de vocês? Continuem. Tem uma boa notícia para você aqui. Deus só repreende quem é filho. Quem é bastardo, Deus não repreende. Agora, aos bastardos, eu tenho uma palavra também. Mesmo os bastardos, talvez nesse mundo, Deus nunca vai acertar as contas com vocês. Mas no porvir, Deus vai acertar as contas com você. Irmãos, isso é tão sério. Isso é muito sério. Aí você pode estar dizendo, pastor, isso é besteira, é? Vamos para alguns textos. Eu convido você para 1 Coríntios 6, 9 e 10. Primeira carta é um texto muito conhecido, né? Capítulo 6, verso 9 e verso 10. Gostaria que o pastor James abrisse Efésios 5, 5 e 6, depois ele lesse para nós. Efésios 5, 5 e 6. 1 Coríntios 6, verso 9 e 10. Olha o que diz. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o quê? O reino de Deus. Vou repetir. Eu tenho certeza do que eu estou dizendo aqui, nessa manhã. Deus preparou essa palavra para hoje. Eu não tenho dúvida disso. Nenhuma. Primeiro, por zelo, por nós que estamos aqui. Segundo, por amor.
para lhe dar uma nova oportunidade. E terceiro, como advertência. Ou nós consertamos a nossa casa, a nossa vida, ou nós não iremos, irmãos, nos encontrar com o nosso Salvador no céu. Pronto. Efésios 5, 5 e 6, pastor, por favor. Sabei, pois isso, nenhum continente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vou lhe dar outro texto, de que um dia essas pessoas, se não aqui na terra, me permita aqui um parênteses. Às vezes, você vê a quantidade de crimes passionais que existem, pessoas que estão cometendo adultério, é descoberto, né? Às vezes o próprio amante mata o marido legítimo, às vezes o marido legítimo mata a amante, às vezes a mulher que está sendo traída mata o esposo, mata a amante. É o vingador. A Bíblia diz que os lábios da mulher adulta destilam favos de mel, mas os seus caminhos são o quê? Caminhos de morte. Às vezes Deus não acerta a conta com a gente aqui, mas uma coisa eu tenho certeza. Vai haver pessoas que vão viver a vida todinha nessa situação aqui, em porneia. Mas um dia você comparecerá diante do nosso Deus e Ele pedirá contas de você. Outro texto para a gente já, para a conclusão. Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, presta atenção, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Verso 7. Porquanto, dito isso, né? Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim, para quê, irmãos? Para a santificação, não é isso? E sim para a santificação. Posso lhe dizer uma coisa aqui nessa manhã? O chamado da impureza na sua vida não vem de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Vem de onde, pastor? De duas coisas. Ou do seu coração tendencioso ao pecado, ou do diabo. Interessante que na minha vida, eu já ouvi muita gente dizendo assim, casou-se, aí encontra outra pessoa que começa a assediá-la. Aí essa pessoa é mais inteligente do que o esposo ou a esposa dela, é mais bonito, é mais compreensivo, é mais rico, é tudo, é a maravilha das maravilhas. Aí essa pessoa chega para dizer, olha, meu marido não é nada disso, mas eu encontrei um que me compreende, é bonito, é rico, é calmo, é isso, só tem virtude. Eu acho que Deus está querendo que eu fique com ele. Sabe qual é a resposta de Deus para você? Não. Não é de Deus. Não. É o diabo lhe chamando, ou seu coração inclinado para ir. Mas Deus jamais faz isso. Ah, pastor, meu namorado pediu uma prova de amor. A prova de amor. Você não me ama, você não quer ficar comigo, você não quer, né? Se deitar comigo é prova de amor. Eu vou dar uma prova de amor a ele. Ei, lembra do meu início da minha fala? Haverá momentos que você vai ter que agradar ou a Deus ou aos homens. Fique sempre com Deus. Fique sempre com Deus. Ah, pastor, estou com tanto problema na minha vida conjugal. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Que você permaneça casado. Ou que você permaneça casada. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. É isso que Paulo está dizendo, verso 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a purificação. Santificação, perdão. E no verso 8 a gente conclui.
Dissarte, ou seja, portanto, né? Quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Talvez você que esteja me acompanhando aqui, e você que esteja sentado, esteja dizendo, impossível ser dessa maneira, pastor. No contexto que eu estou vivendo, né? É impossível viver dessa maneira. Paulo está dizendo o seguinte, repito, já falei antes. Quem rejeita estas coisas que estão sendo pregadas, está rejeitando a Deus. E eu gostaria de lhe dizer uma coisa aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual? Não vi não, irmão. A santificação. Deus pede para você ser santo, né? Aí você me pergunta, como? Deus não é injusto. Aquele que está pedindo para você ser santo, deu a você o quê? Verso 8, o Espírito Santo. Irmão, não vem de nós. Não está em nós não nascemos com isso. Mas a partir do momento em que nós nascemos de novo, é implantado em nós. Vem morar em nós a terceira pessoa da Trindade. E essa pessoa sempre lhe dirigirá a verdade. Ei, por isso que é tão lindo a gente se debruçar, né, na Bíblia, ouvir uma pregação bíblica e dizer, Senhor, é para mim. É para mim. Isso é para mim, irmão, também, né? Então a vontade de Deus para a nossa vida é a santificação. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se do seguinte, Ele pede para que você seja santo, Ele não é duro, não, Ele é justo, porque quem pede para você ser santo, lhe capacita para que você seja. Ele deu a mim e a você o Espírito Santo, e esse Espírito há de conduzir a sua vida. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus.